Gente, 3 dias depois ela me ligou. E ela me disse o seguinte: Nath do céu, já sei o que eu estava errando, já entendi tudo, já ajustei e já voltei para nossa orientação para minha alegria, o meu peso já começou a baixar. 3 dias depois. E aí, na outra semana, ela retornou na consulta e a gente começou a conversar sobre os insights que ela tinha tido, né? Então, ela me disse o seguinte: que ela percebeu que toda vez que ela ia, por exemplo, almoçar ou que ela ia tomar café, ela começava assim: ah, não, mas só um pouquinho de arroz não é um problema. Ah, não, mas só um pouquinho a mais sei lá, de pão não é o problema. Ah, mas só um chocolatinho depois do almoço não vai ser problema. Só que realmente, gente, só um pouquinho não é um problema. Só que quando esse só um pouquinho se torna algo corriqueiro, não é mais só um pouquinho. É muito, lá na soma de 7 dias. E isso com certeza vai dar uma quantidade muito maior de calorias do que aquilo que está planejado. E aí o que acontece? O teu emagrecimento não acontece. Então, por que essa ferramenta chama calendário da autoconsciência? Porque é uma ferramenta prática, né, que faz com que ela observe exatamente aonde ela está errando e já crie estratégias, veja bem, já crie estratégias para dar seguimento, então, ao emagrecimento. Sem que eu tenha que dizer, ah, tu viu, tu tá fazendo isso, tu tá fazendo aquilo. Por quê? Porque a forma mais fácil da gente mudar o nosso comportamento, de mudar a forma como a gente está agindo, é exatamente essa, é tornando consciente. Por quê? Porque 50% da nossa cura é perceber. Hoje de manhã eu falei, né? Ninguém muda aquilo que não conhece. Então, 50% da nossa cura é perceber o que está acontecendo. E os outros 50% da nossa cura nada mais é do que pegar essa informação que a gente conheceu e transformar em outra coisa, ou seja, o que você faz com aquele conhecimento adquirido. Ou seja, tu entendeu onde tu está falhando, aí tu cria estratégias e modifica aquela situação. E aí tu vai continuar emagrecendo. E na maioria das vezes, gente, eu quero te dar certeza que absoluta que o que acontece contigo não é efeito platô. O que acontece contigo é só um pouquinho, não vai me prejudicar. E aí isso acontece de forma inconsciente, porque tu não percebe que tu faz isso. Porque veja bem, quando tu fala, deixa eu tomar uma água aqui. Veja bem, quando tu fala, só hoje, só um pouquinho, ah, mas isso aqui não vai mudar, ah, mas não sei o quê. Que informação tu tá dando lá pro teu sistema, lá pro teu cérebro? Que realmente é só hoje, que é só um pouquinho, né? Que é só uma vez. E aí tu passa a acreditar realmente nisso. Por quê, gente? Porque as nossas crenças, elas são formadas por repetição. Então tu passa a acreditar que realmente é só um pouquinho, é só uma vez, que só aquilo não vai fazer diferença nenhuma. E aí, lá no final da semana, né, ou no final do mês, quando tu sobe na balança, tu vê que o teu resultado não foi de acordo com aquilo que tu esperava. Só que tu não consegue enxergar quais são os pontos de melhoria, onde tu realmente precisa melhorar. Por quê? Porque no momento que tu diz só uma vez, só um pouquinho, é exatamente essa informação que o teu sistema vai guardar. Lá no momento que tu te pesar, não vai vir à tona assim, nossa, mas todos os dias era só um pouquinho. Nossa, mas todos os dias era só uma vez. Não! Tu vai pensar assim, nossa, mas eu comi só um pouquinho uma vez e mesmo assim eu não emagreci, não adianta, eu não consigo emagrecer mesmo. E aí tu fortalece aquela tua crença de que tu não consegue emagrecer. Então é exatamente assim que funciona o nosso efeito platô. Tu manda essa informação lá pro teu sistema e tu não consegue reconhecer aquilo que tu faz. E aí por que lá no início a gente emagrece e depois entra nesse falso efeito platô, né? Literalmente falso efeito platô. Justamente por quê? Porque no início a gente tem algo que a gente tem, que eu chamo de empolgação. O que é empolgação? Tipo,
namoro novo, sabe? Tu conheceu alguém novo agora, assim, sabe? Pensa aí, tu é solteira, e aí tu conheceu alguém novo, e aí tu fica empolgada, né? Ah, aquela coisa, e aí tu começa a fazer tudo pela pessoa, e aí tu faz. Só que depois de um período, as brigas começam a aparecer, e aí um começa a jogar na cara do outro, dizer assim, mas lá no início tu não era assim, mas lá no início tu não era assim, né? Porque tu mudou. Por quê, gente? Justamente por causa dessa empolgação toda. Eu tô rindo porque acontece muito isso, né? Eu não sei se tu consegue te identificar com essa situação toda. Mas aí, gente, porque lá no início era uma empolgação, era algo novo, então tu estava realmente empolgada. E aí, no processo de emagrecimento, é exatamente assim que acontece. Quando tu começa um processo de emagrecimento, tu começa com uma empolgação muito grande, né? Então tu tá animada. Por que tu tá animada? Porque tu tá pensando justamente no dia que tu for magra, em todos os benefícios que isso vai te trazer. E aí é por isso que tu começa a emagrecer. E aí tu começa a ter os teus primeiros resultados, e aí o que tu vai fazer? Tu vai testando, sabe? O limite. Sabe aquela criança que fica testando a sua mãe para ver até onde ela pode ir? Sabe? Ela fica testando os limites, né? Então a mãe diz: não faz isso. Chega, para aí. Ela dá um passinho mais para frente. Não, aqui, ela dá um passinho mais para frente. Ah, não, agora chega, ela dá um passinho mais pra frente. Até que a mãe diz: olha o chinelo. Sei lá, eu sei assim, porque eu não tenho filho, né? Mas daí ele percebe: opa, daqui eu não posso passar porque o negócio vai ficar ruim para mim. E, gente, a gente traz esses comportamentos infantilizados para nossa fase adulta e a gente nem percebe que a gente faz exatamente a mesma coisa. Então, o que a gente começa a fazer? A gente começa a se testar, a gente começa a ir testando os nossos limites, né? Então, digamos que, tu comia, sei lá, 2 ovos. Aí amanhã tu vai comer 13 e tu vai ver o que acontece. Ah, não aconteceu nada. Aí no outro dia tu vai comer 4 e assim tu vai aumentando. Tu vai testando teus limites, sabe? E tudo isso acontece sem que a gente perceba. E é por isso que a gente tem que estar, né, em todo o processo de transformação, em tudo que a gente queira alcançar na nossa vida, em qualquer situação, a gente precisa estar vigilante, né? A gente precisa ser vigia dos nossos próprios comportamentos, justamente para que o nosso inconsciente não tome conta de nós e a gente passe a agir sem pensar.